vos falar de um assunto que já se tem tornado um bocadinho recorrente aqui no canal. Tem a ver com cadernos. E eu, num dos últimos vídeos que fiz a falar sobre os meus cadernos, eu tinha-vos... Aliás, eu até acho que foi o primeiro, que eu vos tinha falado sobre... tinha mostrado todos os meus cadernos e tinha mencionado que começou tudo por ser um bullet journal. E pronto, e depois tinha-vos dito que tinha voltado às agendas, que já não usava bullet journal e tal, só que eu comecei a pensar no uso que eu dou à agenda, que é praticamente nulo. E então eu já andava há algum tempo à procura de um bloco de notas para apontar as minhas coisas, porque eu estava a apontar no meu diário, só que ele é um pouco grande e mesmo para ir às compras e tudo não dá jeito. Então eu vi que no Aldi tinha material escolar e entre eles tinha este bloquinho A6. Vinha com outro, mas eu não tenho aqui para vos mostrar. E este aqui, isto acho que foi 3€, 2 cadernos deste género. E este aqui no caso é pontilhado. Então eu decidi voltar ao bullet journal. Não um bullet journal como eu tinha feito há uns anos, que era uma coisa muito prática. Eu até acho que hoje caprichei muito porque tenho algum tempo livre, mas acho que daqui adiante não vou fazer assim com tanta coisa, com tanto autocolante, com... Enfim, e eu fiz isto porque eu senti a necessidade de, lá está, de registar as coisas do dia-a-dia, compras, às vezes coisas que tenho que escrever, eu tenho que escrever tudo para me lembrar. Portanto, às vezes lembretes, coisas importantes ou até nem tão importantes, mas pronto, eu queria ter assim um sítio que fosse, um caderninho que fosse mais dedicado às coisas práticas da vida, porque também é preciso. E achei esta a coisa mais mimosa de sempre, porque além de ser cor-de-rosa, que é a minha cor favorita, tem cerejas, que é a minha tendência do verão deste ano. E então deixei algumas páginas em branco, porque queria, sei lá, deixar espaço para alguma coisa que me apeteça pôr, uma introdução, um desenho, uma imagem, um poema, sei lá. E depois comecei por colocar, comecei a abrir o mês, enchi tudo de autocolantes. Eu comprei um livrinho de autocolantes para os miúdos, para usar com os miúdos, mas pronto, olhem, acabei por dar uso para mim. Então fui buscar os autocolantes mais de verão e coloquei um quote da Taylor Swift como nome. Pronto, ficou assim bem bebezinho. E depois dei-me ao trabalho de fazer assim um calendário mensal. Eu prefiro 1000 vezes o calendário assim do que pôr só os números. Consigo ver muito melhor aquilo que tenho para fazer. Eu não, por acaso, fiz a tabela, a grelha, não é? Mas esqueci-me de registar compromissos que tenho. E depois também, não sei por que motivo, mas pus uma linha a mais, uma coluna a mais, que até calhou bem porque 31 não tinha espaço para o dia 31, mas pronto, ficámos aqui com uma coluna a mais e eu pus aqui um autocolante para tentar disfarçar. Mas pronto, eu gosto muito mais deste layout mensal porque permite ver de forma mais limpa e simples o mês inteiro e os compromissos do mês inteiro. Não gosto tanto quando é aqueles calendários e depois em baixo ou ao lado nós colocamos os compromissos. Embora eu acho que das próximas vezes vá fazer assim simplesmente porque é mais prático. Ou então imprimir um calendário e colar. Vamos ver o que é que eu vou fazer. E então, como eu vos disse, isto é mesmo dedicado a coisas práticas da vida. E então, eu tenho as minhas tarefas mensais de casa que, de forma geral, são sempre as mesmas, tipo limpar os baldes do lixo, limpar o carro, organizar armários, limpar frigorífico, congelador, essas coisas que têm de ser feitas, mas não com tanta regularidade. E então eu gosto de pôr que é para saber que pelo menos uma vez no mês tenho de fazer determinada tarefa. Também coloquei do meu projeto Doce Aprender, que para quem não sabe tem a ver com explicações de português e venda de doces caseiros. Ainda não preenchi porque este mês foi mais atípico. Depois, se surgir alguma coisa, vou preencher. Então o objetivo é ter registado as tarefas mensais, tarefas que não têm um dia específico para serem concluídas, e depois à frente vou colocar a data
de quando são efetivamente realizadas. Deixei espaço para outros, embora eu acho que não vá aparecer assim grande coisa, até porque o mês de agosto já está a terminar. E depois então fiz o meu layout semanal desta semana, que por acaso já começou. Olhem, eu pus numa página os compromissos e fui pondo terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, os compromissos que vou tendo e as horas é que vou tendo os compromissos, e do outro lado pus tarefas dividindo novamente casa, trabalho e outros que possam surgir. Enchido autocolante se ficou. Isto porquê? Porque eu ainda hoje estive no Lidl e estive até a pensar em comprar uma agenda, que por acaso eu vi e gostei muito das do Lidl, apesar de serem muito abonecadas, não é? O que não é bem um problema para mim, não é? Porque enchi tudo de autocolantes, mas têm muitos bonecos, são muito engraçadas, são mesmo agendas para miúdos. E graúdos também, pronto, mas enfim, e eu era para trazer porque tinha assim um layout semanal muito simples, mas que atendia às minhas necessidades. Só que depois comecei a pensar que já não é assim que eu organizo a minha vida. Eu atualmente o que estou a fazer é fazer uma lista de tarefas que quero concluir naquela semana, e à medida que eu vou realizando as tarefas eu vou pondo a data à frente e não estipulando uma data para cada tarefa. Eu estipulo as tarefas e depois à frente ponho o dia em que as concluo. Isto porquê? Porque eu sentia uma enorme frustração e só percebi isto este ano, é impressionante. Ao tempo que eu uso o mesmo sistema e só este ano é que percebi a problemática da questão. O que é que eu fazia? Eu fazia na minha agenda, eu colocava as tarefas que queria concluir em cada dia, e era muito frustrante porque eu punha muita coisa e às vezes não conseguia terminar. E o que eu depois via é que também, como queria fazer tudo ao mesmo tempo e várias coisas, eu sobrecarregava muito os meus dias e às vezes as tarefas iam migrando de dia para dia, de semana para semana. E então eu sinto que não. E além disso, também havia outro problema, que era, eu tinha X tarefas para aquele dia, mas naquele dia não eram tarefas de prioridade e não me apetecia fazê-las. Então eu ficava frustrada porque sentia que não estava a fazer aquelas tarefas, sentia que não devia fazer mais nada porque tinha estipulado aquelas tarefas e, enfim, a minha vida não andava nem desandava. Eu simplesmente prendia-me naquela lista que tinha feito no outro dia, sem saber as necessidades e as emoções e o que é que o meu corpo ia pedir no dia seguinte. Portanto, eu aboli esse sistema completo, eu faço a minha lista de tarefas, olho para ela, sei que naquela semana eu tenho de fazer aquilo e então eu vou fazendo conforme a minha vontade. Claro que, é assim, estamos a falar de tarefas simples que só têm a ver comigo, não é? Mas claro que se houvesse compromissos e coisas de trabalho muito específicas, obviamente que eu não podia estar a procrastinar tanto, nem a deixar para outro dia. Mas eu sinto que assim tem sido um sistema que tem funcionado comigo, uma boa estratégia, porque eu sei que tenho que concluir naquele prazo e vou organizando conforme me apetece. Há dias que faço mais, há dias que faço menos, mas de forma geral, ao longo da semana, as tarefas são sempre concluídas. E é muito bom depois ir lá pôr o dia. Dá assim uma certa satisfação. Portanto, este é o meu sistema. Então, de um lado já vos disse compromissos, do outro lado tarefas semanais. E depois, a última página que eu coloquei foi o menu semanal. Isto era uma coisa que quando nós começámos a morar aqui nesta casa eu fazia e era muito, muito útil. Porquê? Porque não havia aquela coisa de saber que refeição é que ia ter de cozinhar e quando ia às compras era muito mais fácil. Muito, muito mais fácil. Porque sabia que ia fazer determinadas refeições, previamente já via quais eram os ingredientes que precisava e os que já tinha em casa e os que faltavam comprar, e então a lista de compras era muito mais eficiente e conseguia ter uma clareza muito maior em relação aos alimentos que tinha em casa. E pronto, eu acho que isso é importante, até porque eu tenho lutado muito contra o desperdício, tenho falhado miseravelmente a maior parte das vezes. Às vezes, pronto, não sou tão organizada nisso, vou comprando carne e ok, eventualmente faço isto, eventualmente faço aquilo,
só que depois, afinal, não posso fazer esta receita porque falta ingrediente X que não me tinha lembrado quando fiz a lista das compras. E enfim, assim, se eu fizer o menu, a dieta não, desculpem. Se eu fizer o cardápio semanal, já vou saber os ingredientes que eu vou precisar à partida, já vou fazendo a lista das coisas que eu vou precisar de comprar. Obviamente que esta semana eu vou só fazer refeições baseado naquilo que comprei no fim de semana, mas provavelmente na sexta-feira vou-me sentar, vou fazer o menu da próxima semana e já construo a lista de compras para, pronto, ser mais fácil. E, de forma geral, é isto que o meu bullet journal tem. Pronto, como viram, são coisas muito, muito práticas, nada de complicações. Enchi tudo de autocolantes porque tinha tempo e disponibilidade e hoje até me sinto um bocadinho em baixo e ter feito isto até me ajudou a descontrair um bocadinho. E pronto, olhem, digam-me se vocês são dadas a estas coisas, se não são, se usam agenda, se não usam, o que é que acharam do meu sistema de fazer a lista de tarefas e ir colocando as datas em que as realizo. E contem-me tudo aí nos comentários e digam-me se vale a pena fazer estes vídeos sobre caderninhos e cadernices e mariquices, se vocês gostam de ver, se são adeptos também. E vemos num próximo vídeo. Tchau!